CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos agora estudar o livro Céu e Inferno, porém antes leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Evangelho capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Item 15, perdoar aos seus inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos seus amigos é lhes dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se analisando a vós mesmos, não vereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não foste vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível. Mas essa é mais uma razão para ser desindulgentes e para que ele não mereça a reprovação que vós lhes dirigis. Amado Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em teu nome, em nome de Deus, com os espíritos desencarnados, dirigentes da nossa casa e encarnados, para estudarmos a doutrina espírita. Meditamos neste momento sobre o perdão. Como precisamos de perdão, Senhor, e como precisamos perdoar. Desde já, pedimos perdão pelas nossas ofensas, desta e de outras vidas, e rogamos que os nossos adversários nos perdoem o momento de ignorância em que os fizemos sofrer. Ajude a todos nós, Senhor. Somos todos filhos do mesmo Pai. Estamos estudando para compreender melhor o sentido da vida e darmos uma direção a ela, à luz da doutrina espírita. Envolva-nos e, com a permissão de Deus, com a tua permissão, com a permissão dos guias da nossa casa, dos nossos dirigentes, com a permissão do nosso patrono, o nosso professor José Jorge, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Céu e Inferno. Graças a Deus. Então vamos lá. A gente falou aqui do perdão. Obrigado. Nós falamos aqui do perdão, não foi? Na leitura do Evangelho, nós falamos do perdão. E se Jesus pregou que Deus é amor, se está pregando o perdão, que a gente deve perdoar um ao outro, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a pedir perdão pelas nossas ofensas a Deus, assim como nós perdoamos os nossos adversários, né? Ou a quem nos tem ofendido, não é assim? Está proclamando o quê? O perdão. Por que então o inferno?
Se existir o inferno, Deus então não perdoa. Como que ele pede para a gente perdoar se ele não perdoa? Porque ele manda para o inferno quem errar. Ou Deus é justo e bom, ou ele não é. E se ele não é justo e bom, ele não existe. E quando a gente olha a natureza e nós vimos o entendimento sobre a existência de Deus, a gente vê que Deus é. Deus é. Deus é extrema bondade, tem os atributos de Deus, justiça, amor. Então, jamais ele criaria o inferno. Jamais. Então, o inferno, na verdade, é uma criação humana. E nós vimos aqui nos nossos estudos a origem do inferno. Ela vem de muitos e muitos séculos, de milênios atrás. Essa ideia do inferno vem antes do Cristo. E nós estudamos o inferno pagão. A mitologia grega, a mitologia romana, falando dos deuses, falando do inferno pagão. E entramos então no estudo do inferno cristão, que é baseado no inferno pagão. Agora, algo tem de bom nisso aí. É a gente analisar, intuitivamente, o homem sempre trouxe a ideia de uma justiça. A justiça nessa vida, em outra vida. Também mostrando que o homem sempre teve intuitivamente a ideia da vida futura, de que ninguém morre. Vocês estão sentadas aqui ouvindo isso, porque vocês, no fundo, vocês têm essa ideia. Vocês não vêm aqui só por causa da bolsa, por causa da parte material. Não é. É claro que vocês precisam, que a gente pode fazer, a gente faz. Por isso nós estamos sempre falando também do Evangelho, falando da doutrina espírita, falando da vida futura, porque isso está em nós, está dentro de vocês. Desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem. A doutrina espírita juntou as ideias esparsas pelo mundo, juntou num corpo de obra filosófica, científica e religiosa, que é a doutrina dos espíritos. Kardec juntou essas ideias, os espíritos disseram, ele foi, colocou na obra. Então a gente está vendo aqui, analisando esse inferno cristão. O inferno o inferno pagão, nós estamos vendo e falamos semana passada, todos vocês estavam aqui semana passada, né? O inferno pagão, ele era até mais justo do que o inferno cristão. Porque o inferno pagão, ele individualiza a pena. E ela vinha muito mais para os reis, para aqueles que tinham poder na mão e usavam mal esse poder. E o inferno cristão, ele é mais duro, ele é mais cruel. E ele joga todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo sofre, todo mundo é castigado do mesmo jeito. Então vamos continuar aqui onde nós paramos semana passada sobre o inferno cristão. Lá embaixo, é o que está dizendo. Não é aqui que nós paramos? Lá embaixo, na página 82. Efetivamente, demônios. Por quê? Os cristãos localizaram o inferno embaixo e o céu em cima. Mas quando a gente lê a Bíblia, a Gênesis, né, o primeiro livro do Pentateuco, a Bíblia, o Antigo Testamento, trata da história do povo hebreu. E ali eles consideravam a Terra o centro do universo.
A terra foi construída primeiro. Foram construídas as águas, foram construída a parte firme, que ele deu o nome de terra, os pássaros do céu, as plantas e os animais, e depois veio o homem. Depois veio o homem. Depois disso é que foi feito, antes do homem um pouquinho, foi feito as estrelas do céu, o firmamento. Primeiro a terra e depois o céu, que chama de céu, o firmamento, né? Depois é que foi feito. Então tinha a ideia de que a terra é o centro de tudo. E hoje a gente sabe que não é. O que é embaixo, o que é em cima? A terra é redonda, né? A terra é redonda. O Brasil está aqui, está olhando para o céu. A gente está em cima ou está embaixo? O Japão está aqui embaixo, está aqui atrás. Ó, a terra é redonda, está aqui, ó, um anel que está ali. Em cima está o Brasil, embaixo está o Japão. O Japão está na linha do Brasil. Quem que está em cima e quem que está embaixo? Diana, quem está em cima? O Brasil está em cima, o Japão está embaixo? O Japão está em cima e nós estamos embaixo? Eu estou perguntando, eu não sei. Eu estou perguntando, não sei. Quem que está em cima, quem que está embaixo? Vamos? Quem acertar vai ganhar o celular da Andressa. Hã? Muito bem. O Brasil está em cima, o Japão está embaixo. Não existe nem embaixo nem em cima. Não existe. A Terra está aqui, ó, está no espaço, ela está rodando, tem o infinito. O céu está... O japonês está vendo o céu também. Está todo mundo olhando para o céu, eles estão andando em cima da Terra. Ninguém está andando lá de cabeça plantando bananeira, não. Está andando igual a gente. E eles olham para o céu e veem o céu. Está no espaço, a Terra está girando. O céu é todo o universo, é todo infinito. Então, não existe embaixo, não existe inferno. Cabeça do homem. Vocês estão vendo aqui como é que o homem inventa? E Elza, você ficou em dúvida, Elza, se estava em cima ou estava embaixo, nessa altura do campeonato. Então não tem em cima, não tem embaixo. Né? Não existe. Vamos lá, perder o celular. Lá embaixo, a gente já sabe que não há. Essa é a ideia da igreja. Efetivamente, demônios que para melhor atormentar os homens em seus corpos, também tomam corpos. Esses têm asas de morcego, cornos, sabe o que é corno? Chifre. Às vezes vocês falam ali, fulano é corno, né? É isso aí, porque o capiroto tem chifre. Mas foi o homem que inventou isso aí. Né, ó. Lá tem um que tem asa de morcego. Olha como é a cabeça do homem que ele pinta. Ele pintou o capiroto assim. Ele tem asa de morcego, cornos, quer dizer chifres, couraça de escama, patas com garras, dentes agudos. O bichinho deve ser feio, né? Eles se mostram armados de espadas, forcados. Sabe o que é forcados? Aquela coisa da morte. Pinças tenazes, ardentes. Pinça, uma coisa pontiaguda, ardente, em brasa. Serra, grelhas, foles, clavas, e fazendo com a carne humana durante a eternidade o ofício de cozinheiros e de carniceiro. Mas não é. Olha como eles fizeram para botar medo no homem e ter poder. Se fizer coisa errada, vai para o inferno, vai queimar lá. O diabo tem chifre, tem garfo tridente, o garfo é ardendo em brasa quente, vai fritar você lá no azeite, só faltou botar azeite, né?
mas é sem azeite mesmo, é no seco, quente, fira, vivo, e você nunca vai morrer e vai sofrer pela eternidade. Nós já vimos, ou Deus é bom, ou Deus não é. Será que Deus fez o demônio para isso? Criou alguém só para atormentar o mal? Atormentar a gente no mal? E outra coisa, você vai ter o corpo novamente de volta quando você morrer, e o diabo vai te levar. O diabo vai te levar. Estão com medo? Que beleza que não existe isso. Isso é criação do homem. Isso não é lógico. Isso contradiz a bondade de Deus. A gente acabou de ler sobre o perdão. E por que Deus não vai nos perdoar? Essa é a ideia do inferno das igrejas. Quem vai na igreja aí? Eu sei que muitas de vocês acendem uma vela para Deus e outra para o demônio. Quem é que vai na igreja aí? Quem é que vai? É, né? Mas não é isso que eles dizem lá? É isso ou não é isso que diz lá? É, não é? Pois é. O pessoal não acredita, eu falo de vez em quando isso, tanto não acredita nisso, que ali no César Maia é uma igreja e um boteco, Quem está no boteco não acredita. Não acredita. É. Se o camarada bebe muito e cair, cai na igreja. É? Pois é. Aí a gente continua aqui. Olha essa ideia. Aqueles transformados em leões ou em víboras enormes arrastam suas vítimas para cavernas solitárias. Alguns se transformam em corvos para arrancar os olhos de certos culpados. Caramba! Outros em dragões voadores para carregá-los sobre seus ombros e levá-los aterrorizados, ensanguentados, gritando através dos espaços tenebrosos, e depois deixá-los cair no lago de enxofre. Ainda tem um tempero, enxofre, hein? Ali, eu pensei que era azeite, é enxofre. Ali se encontram nuvens de gafanhotos e de escorpiões gigantescos, dos quais a visão dos calafrios, o odor das náuseas e o menor contato dá convulsões. Eis ali monstros policéfalos, policéfalos, várias cabeças. Monstros policéfalos são monstros de várias cabeças, abrindo de todos os lados goelas vorazes, sacudindo sobre suas cabeças diformes as crinas de áspides, triturando os condenados entre as mandíbulas, ensanguentadas, para depois vomitá-los todos moídos, mas vivos, porque eles são imortais. Olha que inferno danado, ele tirou isso aqui da igreja. Além de não satisfeito, eu acho que o demônio não gosta de gente bem passada não, tem que ser mal passada. Porque primeiro ele mastiga, né? Depois cospe, mas ninguém morre, está todo mundo vivo, aí vai para a caldeira quente. Que ideia é essa? Que ideia macabra, que coisa horrorosa. Mas vocês sabiam, mas isso talvez vocês não saibam, que a gente atende espíritos aqui, que na casa das pessoas que tem chifre, que tem asa de morcego, tem cara de morcego, pata de morcego, garra de morcego. Sabiam disso? Tem um montão. No carnaval, vocês já viram bate-bola? Hoje quase não tem, né? Mas no meu tempo, eu tinha medo do morcego. Lembra do morcego? Quem lembra? O morcego era uma máscara grande assim, ó, preta. Ela tinha uma língua, ele tinha uma língua grande. E tinha também a fantasia do diabo. Ele andava todo de vermelho, você lembra? Eu vi aquilo ali, ó. Eu era criança, eu dava no pé. Por que o homem bota a máscara no carnaval? Um bobão, né? Para assustar os outros.
né? E tem gente que tem medo, não é? E tem gente que tem medo, não tem? Eu mesmo dava no pé quando eu via um morcego. Onde eu morava, tinha um que saía de gorila. Todo ano, lá perto de casa, eu não sei quem era. Botava aquela roupa, um calor danado. Quando eu vi o gorila, dava no pé com medo do gorila. Agora você vê que bobeira, né? O outro bota lá uma fantasia para assustar os outros. Ainda tem criança também? Né? Pois é. No mundo espiritual, espíritos botam essas caratonhas feias para assustar outros espíritos e para dominarem certas áreas, certos pedaços. Então eles voam com aquelas asas, eles acham que é uma asa, eles voam. E eles sugam a energia das pessoas invigilantes. E por que eles botam aquelas máscaras? Para as pessoas ficarem com medo mesmo, os outros espíritos terem medos. Aqui a gente semanalmente vem espíritos assim, das casas que a gente atende, dos lares que a gente atende. Com asa de morcego, com cara de morcego. E o que eles fazem? Atormentam as pessoas. Aí as pessoas dizem assim, o demônio existe porque eu vi, mas não é, são seres humanos que colocam aquela caratonha feia e vivem assim. Ou outros espíritos mais perversos ainda, hipnotizam os culpados e faz com que eles virem morcego, lobo, lagarto. E esses espíritos ficam atrás das pessoas. Ficam mesmo. Não significa que são demônios, nem que eles vão levar você para o inferno. Mas se você bobear, vão levar vocês para um lugar que é um verdadeiro inferno. A gente precisa ter muito cuidado. Por isso a gente tem que orar bastante, para a gente se proteger, para a gente proteger o nosso lar, a nossa família. Ele continua aqui. Alguma pergunta? Esses demônios, de forma sensível, que lembram tão visivelmente os deuses a mente, aí está falando lá da Osíris, deus do... A mente era o nome dado pelos egípcios. Está falando da mitologia. E do Tártaro e dos ídolos que os fenícios, os moabitas e outros gentios vizinhos da Judéia adoravam, esses demônios nada fazem ao acaso. Cada um tem a sua função e o seu trabalho. O mal que eles fazem no inferno está em relação com o mal que inspiravam e fizeram cometer sobre a terra. Os condenados são punidos em todos os seus sentidos e em todos os seus órgãos, porque ofenderam a Deus por todos os seus sentidos e por todos os seus órgãos. Dessa maneira, os glutões são punidos pelos demônios da gula, os preguiçosos pelos demônios da preguiça, os fornicadores pelos demônios da fornicação, e de tantas maneiras diversas quantas maneiras diversas existem de pecar. Embora estejam ardendo, sentirão frio e calor, embora congelando. Olha que coisa, como é que o homem trata. Estão ardendo em fogo, mas vai sentir frio. E se estiver cheio de gelo, vai sentir calor. Sente o frio e o calor ao mesmo tempo. Coisa sem pé, sem cabeça, né? Embora está ardendo. São sedentos, esfomeados, sempre sedentos e esfomeados, 1000 vezes mais fatigados que os escravos no fim do dia. Mais doentes que os moribundos, mais alquebrados que os cansados, enfim. Nenhum demônio repele e jamais repelirá sua horrível tarefa.
Olha só, o demônio gosta de ser demônio. Eles todos são a esse respeito, bem disciplinados e fiéis em executar as ordens dos vingadores que receberam. Sem isso, em que se transformaria o inferno? Os pacientes repousariam se os carrascos vivessem sem questionar. Enfim, eu sei que isso é um assunto pesado, cansativo, mas é isso que está escrito nos códigos lá da igreja, das igrejas. Presta atenção, senão você vai para o inferno, viu? Se conversar mais uma vez, vai para o inferno. Esses retratos aqui que eu estou lendo e que vocês estão ouvindo, os espíritos aparecem assim para a gente. Quando a gente bota o endereço de alguém, a casa de alguém de vocês aí, daqui do centro, de médium, seja lá de quem for, a casa da Elza, cantou lá o endereço da Elza. Aí, vem dependendo da Elza, como é que é a cabeça dela, vem espíritos assim, com cara de demônio, com cara de vampiro, de morcego. E a gente fica, meu Deus, como é que estava essa família? Como é que estava? Como é que estava esse lar? Devia estar num pé de guerra, essa pessoa está quase enlouquecendo. Outros espíritos que dominam, pegam espíritos que se suicidaram, botam na casa da pessoa, e a pessoa fica com vontade de morrer, com vontade de se suicidar. E eles botam isso aqui, ó, isso aqui está escrito. Quem domina sabe. Coloca os espíritos desse jeito para que o homem pensar no inferno, que existe o inferno. Então vocês vejam como eles procuram, esses espíritos do mal, tornar realidade algo que não existe. E os incautos caem nessa armadilha. Porque não oram, porque têm uma vida cheia de vícios, não vigiam, então acaba caindo nessas armadilhas. E espírito vai assim mesmo na casa das pessoas. E muito encarnado também vira esses bichos. O André Luiz conta uma história de uma mulher linda. André Luiz conta ali, é um fato real. Só que ela era má. Ela era muito bonita. Muito bonita. No corpo, imagina essas mulheres esculturosas, né? Saradona, bonitona, ela era bonita. E ela seduzia os homens, seduzia pais de família, usava o corpo, a beleza, para isso. Mas quando ela saía do corpo, quando ela dormia, ela era uma bruxa horrorosa. Ela era muito feia. E uma dessas mulheres que foi conversar com ela, foi tomar satisfação por causa do marido, quando viu, saiu correndo. Então espíritos colocam sim máscaras para assustar as pessoas. Bota cabelo grande, aí ficam as pessoas, né, o cabelo assim, né? Eu vim porque eu escutei esse mulher reclamando para ficar quieto. Eu vim ver quem está fazendo mal. Aí, olha só, o cabelo grande chegou aí, tá vendo? Aí assustam as pessoas. Então os espíritos tomam essas formas para assustar. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Já está acabando esse negócio de demônio aqui? Querem perguntar alguma coisa? Tem 2 páginas ainda de demônio aqui. Número 13. O autor faz a seguir essa descrição das seguintes reflexões, das quais cada um compreenderá o valor. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, já usados, uma vez que pelas passageiras provas da vida, já uma vez aniquilados, a virtude de subsistir sem se desenvolverem em uma fornalha, sem se dissolverem numa fornalha onde os metais se evaporam. Eu vou ler bem rápido e vou dar uma explicada, tá? Que se diga que a alma é seu próprio carrasco,
que Deus não a persegue, mas que eles a abandona ao estado infeliz que ela escolheu. Isso com extrema severidade, pode-se compreender ainda que o abandono eterno de um ser alucinado e sofredor pareça pouco de acordo com a bondade do Criador. Mas o que dizer da alma e das penas espirituais não se pode de maneira alguma dizer dos corpos e das penas corporais. Para se perpetuar essas penas corporais, não é suficiente que Deus retire sua mão. É necessário, ao contrário, que Ele a apresente, que intervenha, que haja. Sem isso, o corpo pereceria. Então, um parágrafo aqui. O que ele está dizendo nesse parágrafo aqui? É uma pessoa analisando, um autor analisando tudo isso que a gente leu. Ele está dizendo, primeiro, corpos perecíveis vão voltar a ser corpos para sofrer no universo, para sofrer no inferno. Isso é uma derrogação da lei, isso aí é quase que impossível. Além disso, Deus abandona, Deus vira as costas para esses malfeitores. Deus não quer saber deles. Deus, além de não querer saber, virar as costas para eles, ainda encarregou os demônios de fazê-los sofrer. Isso é um Deus bom, um Deus justo? Não é. Não é. Então ele está jogando por terra essa ideia. Imagine alguém que foi cremado. Vocês sabem o que é cremação, não sabe? O corpo vai para uma fornalha a não sei quantos graus centígrados, eu não sei mesmo. Tinha que ver aqui. Podia até ver aqui. Ah, meu celular eu desliguei. Quantos graus centígrados funciona a cremação? Alguém está com o celular aí? Vê aí. A quantos graus centígrados? O que sobra ali naquela urna? O corpo é colocado numa urna, aí vai lá para o forno quente. É tão quente que vira pozinho. Eu falei semana passada, não falei? Falei ou não falei? Falei, é isso aí. Aquele pó, eles botam numa garrafa ou numa caixinha e entregam para o parente. Está aqui, ó. Fulano que morreu está aqui. Hã? 850 graus centígrados. A água fervendo ali, ela ferve a 100 graus, não é? Multiplica por 8, aquele calor. Aí, ó, vira pó. Vira pó. Hã? Vira tudo pó. Vira um bolinho assim, ó. Aí ela não estava na aula. Aí você pega aquele pó, não sei se tem pessoas que guardam em casa a caixinha, lembrando, esse aqui é o falecido ou a falecida. Tem gente que guarda, né? Conversa até com pó. Conversa até com pó. Ô, fulano, tá vendo? Você me fez mal, ó, virou pó. Tá ali o pozinho. Outros pegam aquele pó, a gente já viu até na televisão, joga na natureza, espalha. Outros pegam aquele pó, jogam no mar. Quando joga no mar, o que acontece? Vem uns peixinhos e come tudo. Pois é. É impossível aquilo voltar a ser um corpo, não tem como. Não tem como, aí sim seria mágica, milagre. Não tem como. Sem celular aqui dentro, desliga o celular, por favor, presta atenção. Vocês estão na aula, não é hora, faltam 10 minutos só. Presta atenção. Isso sim seria derrogar a lei. Então isso é impossível acontecer. Vamos lá, para o outro parágrafo. Os teólogos, Deus, logos, estudos, que estudam sobre Deus, isso que é teólogo. Tel vem de Deus, do grego Deus. Logos, estudo de Deus. Os teólogos supõem, portanto, que Deus efetivamente realize algo após a ressurreição. Esse segundo milagre do qual falamos. Ressurreição é você voltar no mesmo corpo.
O que não acontece, ninguém volta no mesmo corpo, o corpo se acaba, ou na fornalha lá da cremação, ou no cemitério, só fica o osso, e com o tempo o osso também vai se desgastando. Acaba tudo. Mas para um vem a ressurreição. Vou repetir, comemoramos a Páscoa porque a ressurreição de Jesus. Jesus pegou o corpo dele de novo e apareceu. Não teve ressurreição de Jesus. O corpo dele foi embora, roubaram, se sumiu. Ele estava com um corpo espiritual, ele não estava com um corpo físico. Todos nós, se você quiser entender ressurreição como aparecer com um corpo espiritual, tudo bem. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. O corpo físico morre, o corpo espiritual continua. É com esse corpo espiritual que Jesus apareceu e disse, vocês vão ficar assim, A Páscoa significa vida. Não existe morte, existe vida. Jesus comprovou isso. Fala, Elza. Então, por isso que essa confusão da ressurreição e da reencarnação. Então, essa confusão, ela gira na nossa mente, entendeu? Então, você não está distinguindo. Então vamos lá. Ela está colocando bem, essa pergunta é boa. Ressurreição e reencarnação. Os antigos, o povo hebreu, aonde Jesus apareceu lá na Palestina, se Jesus tivesse vindo aqui no Brasil, ele teria vindo no povo brasileiro. Não, nos índios, não tinha nem Brasil naquela época. O Brasil foi descoberto em 1500, não foi? 22 de abril de 1500. E Jesus apareceu há 2000 anos. Mas se Jesus viesse hoje e reencarnasse aqui, ele ia ser brasileiro, não ia? Ia ou não ia? Nasceu no Brasil, brasileiro, vascaíno, né? Ia sair aqui, no Brasil. Jesus seria brasileiro. Jesus nasceu, ele nasceu, ele encarnou lá na Palestina. O povo era hebreu. Nasceu no Brasil, brasileiro. Lá, o hebreu. O povo hebreu. Nasceu no seio daquele povo ali. Ele falava, o povo confundia a palavra ressurreição com reencarnação. Eles não entendiam muito bem, mas Jesus ensinou isso para eles. As religiões mantiveram a ressurreição da carne por causa do inferno, para você ter um corpo de carne e se você fizer mal, você vai para o inferno. O que a gente sabe hoje, tem várias, imensas, inúmeras, milhares de provas. Se você botar aí no celular, vocês vão ver gente morta aparecendo falando. Materialização de espírito, mostrando, aqui o espírito se materializou, está aqui, eu fui fulano de tal. A doutrina espírita diz, o que existe é a vida num corpo espiritual. E a reencarnação, ela é necessária para o nosso progresso. Ninguém é condenado ao inferno, a gente nasce de novo. Vocês todas já morreram e já nasceram um monte de vezes. Não, só tem mulher aqui hoje, só tem mulher, hein? Só tem eu aqui. Tem o seu... Tá dormindo aí escondido, né? Só nós dois, né? Então, todos vocês já reencarnaram, já morreram muitas vezes. Todos vocês morreram, estão reencarnados hoje. E qual a melhor vida de vocês? Essa agora. Por mais dor que vocês sintam, por mais problemas que vocês tenham, tudo é para o aprimoramento do espírito, porque nós somos espíritos imortais, nós não somos corpos. Esse corpo também vai morrer. A gente vai fazer uma avaliação no mundo espiritual dessa vida e vamos retornar. No futuro, vamos reencarnar de novo. Como é que vai ser a nossa próxima vida? Depende dessa. Depende de nós. Eu sou um pobre revoltado, vivo xingando, não gosto de Deus, não gosto de ninguém. Por que fulano tem e eu não tenho? Eu vou e roubo o que não é meu. Aprendeu com a pobreza? Não, vai voltar pobre de novo.
vai nascer no Santa Luzia de novo, vai encher d'água, vai nascer no César Maia novamente. Até aprender. César Maia é melhor do que Santa Luzia? Tá? Pois é. É uma prova. É uma prova. O que adianta eu chegar para Diana e dizer assim, Diana, você foi uma princesa na outra vida. Diana, você foi uma princesa, você abusou da beleza, você era má, você não ligava para ninguém, muita gente morreu por tua causa, você era vaidosa, você roubava o marido dos outros, você era muito bonita. Ela está rindo, ó. Estou falando as verdades para ela. Aí, a Diana só fez bobagem na vida dela, só fez besteira. Era rica, bonita, arrebentou a boca do balão. Deus, em vez de mandar a Diana para o inferno e ficar queimando lá direto pela eternidade, não, vai queimar, Diana foi ruim. Olha só, se Deus é onisciente, Ele sabe se a pessoa vai fazer o certo ou errado, Ele já sabe, Ele conhece bem a gente. Então, senão uma outra coisa, Ele seria cruel, porque Ele criou alguém para ir para o inferno. Ele falou, Diana, tudo bem, Diana, eu me arrependo, eu não posso. Então vamos nascer lá no César Maia, Diana? Aí, ó, a vida complicada, falta tudo, né? Falta tudo, dificuldade. Aí o que a Diana está aprendendo? Ela está tendo um aprendizado. Ela está aprendendo a ser humilde, humildade, o que ela não tem ainda, mas vai aprender a ser humilde. O sofrimento ensina a gente a falar por favor, me dá licença, a saber que precisa um do outro, nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Quando ela era rainha, ela não precisa de ninguém. Eu tenho meu dinheiro. Aí, hoje, ela está andando com os 2 filhos sozinha, para cima e para baixo, precisa da caridade alheia para viver. O que ela sempre desprezou, o que ela nunca fez, ela olhava o pobre, ela pisava em cima. Ela pisava em cima. Vocês estão entendendo a questão da justiça? Agora, se a Diana continua orgulhosa, revoltada, agressiva, se envolve nos vícios, porque antes ela era viciada também, mas ela bebia bebida fina. O rico tem cirrose com uísque, o pobre tem cirrose com cachaça. É só diferença de preço. Tem garrafa de uísque que custa 5 mil reais. A garrafa de cachaça custa o quê? 30 reais? Quanto é que Diana, quanto é que custa a barrigudinha? 5 reais? Olha só. Arrebenta o físico, o corpo físico, com uma garrafa de cachaça que custa 5 reais. O outro arrebenta o físico com uma garrafa de uísque que faz o mesmo mal, que custa 5 mil reais. Olha só. Ambos estão destruindo a vida. Aí, se continua nessa vida, destruindo a vida, continua revoltada, não gosta de pobre. Tem pobre que não gosta de pobre. Néia, você gosta de pobre? Olha só, a gente, na verdade, o pobre não gosta da pobreza. Nenhum de nós gosta da pobreza. A ser pobre é uma necessidade, mas a pobreza não. A gente não gosta. A gente às vezes dá roupa para vocês, muita coisa eu jogo fora. Nós jogamos fora porque a gente acha que não é digno de vocês utilizarem. Porque dá para os pobres, não quero mais, aí dá uma roupa furada. A gente não gosta de pobreza, todo mundo gosta de coisa boa, de coisa limpa, direitinho. Todos gostaríamos de morar bem.
Mas a gente está aprendendo a avaliar tudo isso. Eu não gosto dessa pobreza. Eu tenho que fazer o possível para sair disso. E a gente se esforça, a gente estuda, a gente trabalha. E se não conseguir, porque foi realmente uma fatalidade, foi fatal, nós escolhemos isso antes de reencarnar, ou isso nos foi imposto, quando é imposto, gera revolta, normalmente gera revolta. Numa próxima existência, nós não vamos ter que passar por essa dificuldade. Olha, para terminar aqui, eu já contei semana passada, vou contar de novo a mesma história, que está aqui no livro Céu e Inferno, a gente vai ver lá atrás. Uma senhora que trabalhou numa casa de família a vida inteira, a família perdeu tudo, ficou sem nada, ela trabalhou para aquela família a vida inteira. O que ela fazia? Ela juntava o dinheiro, o salário dela ela guardava. Quando a família perdeu tudo, ela pegou o dinheiro que ela guardou, deu para os patrões, para que eles se recuperassem. E eles se recuperaram, ela continuou trabalhando ali, não fez questão de salário, continuou ajudando os patrões. Os patrões morreram, ela continuou viva, eles tinham um filho doente, ela ficou cuidando do filho, o filho doente, com os recursos dela, até o filho morrer, ela desencarnou. O Allan Kardec chamou ela, vem cá fulano, explica a situação toda aí. Ela foi contando, conclusão da história, ela falou assim, eu fui rica 2 vezes, muito rica em 2 encarnações, e vivi bem com a riqueza, eu ajudava as pessoas, eu sentia a dor do outro, eu fiz de tudo para ajudar as pessoas. E eu precisava passar pela prova da pobreza. Então eu vim me preparando para isso. E graças a Deus agora eu venci. Ela venceu a prova da pobreza. Aí pergunta, você conhecia? Eles são amigos seus de outra vida, esses patrões? Ela, não. Mas uma vez eles me beneficiaram, eles me ajudaram. Eu podia escolher qualquer família para nascer perto para trabalhar. Escolhi eles, porque uma vez eles já me beneficiaram. Como é que é teu estado agora no mundo espiritual? Eu sou muito feliz e não preciso mais reencarnar na Terra. Eu vou para um outro mundo. Então, entre nós, entre a pobreza, existem espíritos nobres. Espíritos que pediram para passar por isso, e trabalham e lutam. Existem expiações, mas é sempre uma prova. Nem toda prova é uma expiação. O caso dela era uma prova. O que é prova? Ela está provando que ela é humilde, que ela não se revolta. Ela está fixando esses conceitos nela. Isso é a prova. O que é expiação? Você escuta tanto falar expiação. Expiação, eu estou devendo, então eu vou pagar o que eu estou devendo. A expiação normalmente é o final de uma reparação, de uma vida de dor. Vou pegar um caso físico. A pessoa nasceu sem os 2 bracinhos. A criança nasceu sem os 2 bracinhos. É uma expiação. E também uma prova para ela. Mas é uma expiação. A gente estava contando aqui na aula anterior, eu conheço uma já está, deve estar com seus 50 e poucos anos, 40, quase 50. Ela é desse tamanho assim. A perna dela é desse tamaninho. Ela trabalhava no centro, evangelizava as crianças, andava assim igual uma patinha, andava assim. O nome dela é Fatinha, chamava Fatinha, Fátima. E ela não tinha os 2 braços. E a perna pequenininha, o banquinho dela era pequeno e tal. Ela passava roupa, costurava, tocava violão, tudo com os pés. Comia, come com garfo, comia tudo com os pés. Estava sempre no centro, trabalhando, ajudando. Aí você vê ali nitidamente o quê? Uma expiação. E que ela está vencendo, porque ela não é revoltada, é inteligente, estuda. Dali essa aula aqui é melhor do que eu. Está passando. Isso vai passar. Olha só,
Para que aquilo ali? É o espírito. Tudo indica que o espírito pediu para passar por aquela situação. O que ela fez do corpo dela para fazer aquilo, passar por aquilo ali? Se suicidou? Se jogou de uma grande altura? Eu não sei. Abusou da beleza? Abusou? A gente não sabe. Mas algo ela fez contra a lei de Deus e agora está reparando e, graças a Deus, vencendo. O que Deus quer é que todos nós vençamos. Então essa história de inferno, ela não nos daria a oportunidade de dizer assim, ó, eu venci. Deus não cria ninguém perfeito, Jesus não foi criado perfeito. Jesus foi criado simples e ignorante, como todos nós. Ele teve o mérito. Mérito significa esforço. E cito, olha para mim, ô garota, olha para mim. Mérito significa esforço. Nós estamos nos esforçando. Tendo mérito, a gente vai vencer pobreza, vai vencer tudo, ignorância, tudo. Só depende de nós. Fala. Então, você falando de expiação, reparação, e quando a pessoa que é bom, que assim, fisicamente está boa, não tem nenhuma doença, e vem uma doença e deixa ela na camada, na cirrose múltipla. Por exemplo, ela ama, fica ali, para ela acabou. Expiação. Porque ela era saudável, não tem igual. Expiação. Vou dar o último exemplo, nossa aula já acabou, a gente vai continuar aqui semana que vem. Semana que vem vai ser mais um pedacinho pequeno. Um rapaz, tá bom o som assim? Um rapaz de 18 anos, jovem, bonito, saudável. No Natal o pai dá uma motocicleta para ele. Ele sai todo feliz com a moto, cai, bate a cabeça no meio-fio e fica tetraplégico. Vai para a cama, não mexe nem a cabeça, só os olhos. Fala, vê tudo na cama. Meu Deus, que pecado. Porque Deus não existe. Por que isso? Por quê? Deus existe, Deus é bom, Deus é justo. Há que se ter uma causa, há que se ter um porquê. Os pais desesperados com a situação, né? Você imagina, uma família, classe média, o garoto a esperança de tudo, né? Estudava, trabalhava, um bom filho, se sentem culpados porque deu a motocicleta, aquelas coisas todas. Aí o altivo foi visitá-lo, foi lá na casa, dar o passe. E o doutor Herman disse para ele que aquele espírito, aquele rapaz, na vida anterior, ele se suicidou, se enforcando. Ele botou uma corda no pescoço, amarrou num lugar alto e pulou. Quando ele pulou, ele morreu enforcado e a vértebra aqui, ó, fraturou a vértebra e morreu. Foi acolhido no mundo espiritual, passou para a expiação, que eu não vou entrar nessa parte, que seria falar mais umas 2 horas aqui, as consequências do suicídio, que são terríveis, mas posso dizer uma coisa rápida: não existe a morte, ninguém morre. Então o suicida fica desapontado, porque ele não morreu. Os problemas continuam. Quem pensa é o espírito, não é o cérebro. O cérebro é um órgão. Não é o cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito. Transmite para o cérebro. Quem pega no lápis é minha mão, não é minha mão. Sou eu, o espírito, que quero pegar no lápis. Eu não sou corpo, eu não sou mão. Pronto. Ele reencarna, com isso, com esse ato de revolta contra a lei de Deus, pelas dificuldades que ele estava passando, ele volta marcado, o perispírito está marcado aqui, ó, na vértebra, está ali, ó, dando sinal. Num momento,
o circuito fecha, eu vou dizer assim, acontece, aí agora ele pum, cai, onde é que ele machuca? No mesmo lugar em que ele, pela sua vontade, tinha danificado na vida anterior. Ele está fazendo o quê? Espiando o passado, que toda expiação é uma prova, e ficar numa prova. Sabe o que é ficar numa cadeira, numa cama, deitado, dependendo de todo mundo para tudo, tudo. Aí, mas é isso aí. O que ele vai fazer ali? Ele está dependendo de tudo. Ele vai se revoltar? Ele vai querer tomar veneno? Ele vai pedir alguém para dar veneno a ele de novo, que ele não aguenta mais? Porque pode fazer isso. Ele está falando, ele pode. A família, o que vai fazer? Olha a prova para a família. Então não vou entrar no mérito da família. Ele está ali. Quanto tempo ele vai ficar naquela situação? Quanto tempo? Ele vai ficar o tempo em que ele precisava viver na outra vida. Tudo indica que ele se suicidou aos 18 anos. Se ele fosse viver até os 60, 70 anos, ele vai ter que viver mais até os 60, 70 naquela cama daquele jeito. Ele veio completar o que ele tinha que completar anteriormente, passando por aquela dificuldade. Só depois ele vai desencarnar, ele vencendo aquela prova, vai desencarnar, vai ser recebido no mundo espiritual. Poxa, graças a Deus eu venci essa prova. Aí ele vai reencarnar de novo, passar pela mesma situação que o fez se suicidar lá na forca. Ah, se suicidou porque a mulher o traiu. Vai passar pela traição e vai ter que sustentar a vida. Quando a gente passa por uma prova dura na nossa vida, a gente tem vontade de morrer, de se matar, significa, né? Não, nem sempre, mas muito provavelmente você já fez aquilo ali, já se matou. Aí você vai voltar, ele vai ter que passar por aquilo tudo de novo, continuar a vida dele. E continuar. Vai desencarnar, vai voltar e pegar de novo. Quanto tempo esse espírito estacionou por causa daquele ato? Às vezes séculos. E aqueles que o amam foram embora e você ficou. Todos vocês aqui, todos nós temos espíritos que nos amam, que pertencem à nossa família. Nós ficamos, nós estamos aqui. Só depende de nós reencontrá-los e continuar a caminhada com eles. Todos nós aqui estamos em provas. Todos nós temos espíritos que nos rodeiam, que nos amam muito e querem que a gente vença. Só depende de nós. Entenderam? Para tudo na vida. Cuidado que vocês fazem da liberdade que vocês têm. Da liberdade que vocês têm. Para tudo. Então vamos encerrar. Vai com Deus. Ele matou a namorada e depois ele foi para o mato, né? Aí foi encontrar com ele enforcado. Triste, né? Com 18 anos. Ele trabalhava e aí ele foi embora. Aí encontraram ele morto, enforcado. Triste, muito triste. Por causa de traição. Que não sejamos nós trair ninguém, que a gente não provoque isso em ninguém. Tudo que vai, volta. É lei. É da lei. Se eu jogar para o alto, vai cair. Tem uma lei. Lei da gravidade. Mais alto que eu jogue, vai cair. Todo pensamento que vai, retorna. É lei. É da lei. O pensamento vai e retorna para aquele que emitiu. Que saibamos nós educar o nosso pensamento para não emanar pensamento ruim para ninguém. Quanto mais a gente reclama,
mais dor a gente atrai. Quanto mais praga a gente joga para o outro, mais praga vem para a gente. Atinge o outro? Muitas vezes sim. Se o outro estiver desprotegido, mas sempre volta para nós. Então vamos desejar amor para o outro, vamos desejar paz. Se a gente for ofendido, vamos perdoar. Vamos perdoar. Então que Jesus nos ajude a manter o equilíbrio, a serenidade e a paz em nossos espíritos imortais. Derrama, Senhor, as suas vibrações de luz e de amor sobre todos nós, sobre os desencarnados que aqui estão e que trazem os seus sofrimentos, as suas dores, que eles tenham esperanças, que eles se reergam e que eles tenham a certeza de que Deus está sempre com todo o amor a nos sustentar. Envolva essas mães aqui presentes, Jesus. Envolva a nossa casa em suas vibrações de amor. Socorra a todos nós, pois precisamos muito de Ti. Que seja em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Deus de amor e de bondade, em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa, do nosso professor José Jorge, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão a Deus para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.